Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Bianca, Carol, João, Isa e outro João, e Edu, Yasmin, Marina e Papa, acho que eu falo, o que falta ali, né? Pelos meus cálculos. E Gabriel. Bom, bom dia de maneira geral. Gente, bom dia, Gabi. Algo a comemorar, assim, um papo legal com vocês e um pedido de tolerância da parte de vocês, assim. Eu vou pedir para vocês que vocês sejam pacientes comigo hoje, tá? Eu, eu quase que cancelei a aula de última hora agora, assim, eu não estou me sentindo muito bem. Eu acordei antes do que eu deveria ter acordado agora. Eu botei despertador para 15 para as 10, mas 9 e pouco eu fui assaltado da cama, assim, pulei, mesmo que dormindo, uma dor muito forte no peito que chegou a me acordar, assim. E ela só começou a passar agora, já tomei um chá, já respirei e tal aqui, mas é uma pontada muito forte no peito, ainda estou sentindo um pouco, assim, que é daquelas que tu não sabe se é azia, se é um infarto, se é uma crise de ansiedade, pode ser a coisinha, como pode ser um coisão. Então, eu não sei, mas uma dor tão forte que chegou a me acordar, assim. Então, eu tô numa semana bem ruim, assim, né? Essa semana eu... não, saindo da aula aqui, talvez eu vá mesmo, Isa, porque eu tô todo travado aqui, né? Essa semana eu tive uma... Eu tenho hérnia de disco e fui juntar... Recolher roupa, assim, para botar na máquina de lavar. Baixei para pegar uma roupa que caiu, travei. Mas travei de tal forma, gente, que eu tive que tomar 4 injeções. Hoje é sexta, foi na quarta-feira. Na quarta-feira, passei a madrugada no hospital, todos os braços todo picado, por todo o corpo. Tomar. Não é um ataque cardíaco, cara. É como se fosse um soco, assim. Eu até me preocupei na hora se fosse assim, um ataque cardíaco, mas ele é um pouco mais para dentro, assim. É como se do nada tivesse um soco assim, e aí dá uma dormência. Aí vem um soco e dá uma dormência. Vem um soco e dá uma dormência. Agora baixou a intensidade, ó. Eu já sentei, caminhei e tal. E só tô com um pouco de dificuldade de respirar, assim. Mas vamos lá, vamos dar. Não, nada, 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 nada. Só essa sensação ruim, assim, essa coisa que dá uma porradinha, assim, como se desse uma. Como se alguém te pegasse pela camisa, assim, te puxasse, sabe? Tu te joga o corpo, assim. Eu não sei se não é consequência também dessas injeções que eu tomei, né? Porque o médico disse que uma delas é tão forte que eles dão Plasil antes de... Eu tomei Plasil na veia porque ele disse que normalmente as pessoas tomam e já vomitam, de tão pesada que ela é, assim. Porque eu tive que ir para o hospital carregado, assim. Minha coluna não conseguia ficar reta, assim, né? Eu tenho isso há bastante tempo, mas nunca tinha ido tão fundo, assim. Bom, mas isso é para dizer que eu não estou 100%, tá? Mas vamos tentar ter a nossa melhor aula. E isso justamente num dia em que a aula é mais pesada, porque a gente começa o existencialismo, né? Então a gente começa a inspiração existencialista. Na verdade, a gente vai falar de Hegel antes, mas que já é pesado por si só. A notícia boa, para não dizer que não falei de flores, é que eu gostei muito dos simulados, tá? Então eu fiquei de dar um feedback coletivo também, além dos individuais. Claro, tem coisas que dá para a gente acertar um parafuso, melhorar uma coisinha aqui, acolá, mas via de regra há uma maturidade coletiva que moldura um quadro. Esse quadro estamos num bom caminho, coletivamente falando. Não estou falando de filosofia, estou falando da entrega do curso em si para vocês. Há uma boa resposta de vocês. Então, isso quer dizer que o nível, a régua está alta. Repito, isso nunca pode ser zona de conforto, tá? Nunca entendam que estar bem boa, legal, então agora é hora de tirar o pé do acelerador porque faltam 3, 4 semanas. Não, agora é hora de manter a régua ali, em cima. E naquilo que está faltante um pouquinho, dá um upgrade. O upgrade agora é exercício, gente. Não façam nada a não ser exercício a partir de agora. Quer dizer, não façam nada, não. Estudem, né? Mas não tendo tempo, olha, eu vou ter que priorizar entre ler uma teoria e fazer um exercício, exercício. Exercício e simulado.
exercício e simulado. Essa é a pegada a partir de agora, tá? Gabriel, a gente sempre achar que a gente está ruim é uma linha tênue entre a gente ter uma baixa estima das nossas capacidades e uma coisa positiva que é estar sempre em busca de um melhor rendimento. Cuidado, fique sempre com a segunda opção. A gente sempre está se exigindo porque a gente pode mais, né? Mas não faça um muro que limite tu mesmo te perceber, porque se tu for o teu primeiro adversário, se imediatamente tu não reconhecer as tuas habilidades, as tuas capacidades, as tuas potências, né? Então ninguém fará. E numa prova em que é tu contigo, tu não tem copiloto, tu não tem uma equipe, né? Não é uma gincana, não é nada assim. Então, não pensa que tu está sempre para baixo ou para trás, porque tu precisa de competitividade. E competitividade, seja numa prova, seja num esporte, seja em qualquer coisa, a primeira coisa é a gente estar consciente das nossas, que é o que eu chamo de honestidade intelectual, das nossas capacidades. Eu posso chegar até ali, eu posso fazer acolá, enfim, né? Nem sempre é o suficiente, mas a gente tem que estar honesto com a gente. Olha, eu estou estudando tudo que dá, mas realmente não consigo aprender MRU, realmente não consigo aprender modernidade líquida, e caiu na prova e eu não entendi, foda-se, entendeu? Faz parte. Agora, não te entrega antes da luta começar, né? A gente cai, morro seco, mas não me entrego, já diria o da Guedes, né? Gente, vamos falar agora do que é modernidade, do que é pós-modernidade em algumas correntes. Eu ia começar com utilitarismo e depois passar por existencialismo, mas eu vou. Agora não importa muito a ordem cronológica nessa reta final, importa mais os grupos de conteúdo. Então, para fazer um pouco de sentido, eu vou começar com Hegel. Então, só para pegar alguns dos protagonistas aqui da capa, né? Se eu tivesse que apostar em algum deles aqui para a prova, seria ou este velhinho aqui de baixo, que chama Jürgen Habermas, tá? Ou esse queixudo aqui que se chama Friedrich Wilhelm Hegel, tá? Os outros três, por um alinhamento político, é improvável, não impossível. Veja bem, é muito importante que a gente tome como cuidado que quando lá no início do ano eu alerto que é uma prova política, naturalmente ela é, mas isso não evita alguns conteúdos que por vezes vêm da cota de conteúdos de banco. São bancos randômicos que vão gerando alguns conteúdos, tá? O careca é Michel Foucault, um francês que fazia medicina na Sorbonne, a maior universidade do mundo. Ele era aluno do curso mais desejado por uma grande casta social, e ele abandona para fazer filosofia e se filiar no Partido Comunista. Então, comunista francês, né? O lá da ponta de cachimbo, com o vesguinho ali, que parece um peixe, é Jean-Paul Sartre, filiado ao Partido Comunista, lutou na guerra pelo Partido Comunista, né? É o cara que veio ao Brasil, amigo do Jorge Amado, comunista. É o cara que era o companheiro de vida da Simone de Beauvoir, líder do feminismo, um ponto marcante da cartilha feminista. Então, é um cara alinhado com um comportamento, vamos dizer assim, ideológico, que dissolve um pouco na prova. E no centro é o Nietzsche, que é um personagem, Friedrich Nietzsche, né? Que é um personagem muito híbrido. Ao mesmo passo em que ele é usado como um argumento proto-nazi-fascista, né? Ele é um cara que faz uma ácida crítica, que é a crítica de maior eco da modernidade sobre a quebra da hegemonia do domínio da religião, especialmente a católica apostólica romana. Então, em um governo católico apostólico romano barra evangélico e suas ramificações, também é um cara um pouco mais chatinho de cair. Então, poder cair pode, mas ainda que caiam, cairão assim, blasé, tá? Tem um sujeito que a gente vai falar ainda, quando eu der uma pincelada na filosofia brasileira, na sociologia brasileira. O Brasil não é um país muito forte em filosofia, mas é muito forte em sociologia. A sociologia para o Brasil é como se fosse o divã de um terapeuta para a sociedade brasileira. E é uma sociedade que precisa se entender como um grupo coletivo, né, como sociedade, com toda a sua pluralidade, enfim, tudo que lhe permeia. Então, a sociologia é muito forte. E tem um sujeito que é mágico, que eu sou fã demais, que chama Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro, ele teria efeméride em 2022, seria os 100 anos de Darcy Ribeiro.
né? Então, se eu precisasse apostar alguém, acredito que não seria o caso, mas não desgrudemos da linha do horizonte. Gente, a partir de agora, a minha brincadeira é que do século XIX até o século XXI mesmo, o século XIX e XX com certeza, o século XXI talvez a gente perca no quantitativo, mas no qualitativo não. A filosofia Oktoberfest, ou seja, a alemoada que manda. Tá? É Hegel, é Marx, é Weber, é a escola de Frankfurt com Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Lau, Jürgen Habermas, antes disso é o Kant, Schopenhauer, Russell, enfim, puta merda, a gente podia ficar aqui uma manhã inteira. É uma alemoada, tá? Os principais vultos são alemães, tá? A Alemanha é o grande berço do pensamento ocidental filosófico moderno. E isso até hoje como plano de carreira acadêmico. Se algum de vocês curtir filosofia e pensar assim, ó, eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu tenho que fazer um mestrado, um doutorado, e eu quero uma experiência internacional. Para onde eu vou? Vai para a Alemanha, porque isso te dá um alto, claro, tu vai ter que falar alemão, vai ter que ler literatura alemã, não é fácil, tá? Mas é lá que mora o furo da bala. Eu tive um professor, na época que eu fui aluno de cursinho, o Gabriel Goldmeyer, ele era meu professor de matemática, ele dava aula de física, matemática, mas o bicho enlouqueceu, enveredou para filosofia, e a última notícia que eu tive dele, ele estava fazendo o doutorado dele na Alemanha, tá? É muito foda fazer. É como para teologia você fazer as suas especializações em Roma, né? É como para o business, assim, para o marketing e tal, você fazer nos Estados Unidos, dependendo do centro acadêmico, né? É como para a maior parte das humanas, assim como o próprio direito, ou mesmo a própria filosofia também, que é muito forte, mas não a mais forte, mas a sociologia sim, a psicologia, você fazer em Paris, na Sorbonne. Então, são grandes centros que se marcam por alguns cursos, né? A Alemanha, a filosofia tem um casamento especial. Mas a Alemanha, como toda a Europa, a Inglaterra foi um grande palco da Revolução Industrial, né? Que dispara na Inglaterra e se estende pela Europa, e a Revolução Industrial vai gerar um novo foco para que os filósofos se debrucem. Porque a Revolução Industrial ela mecaniza as relações e torna os anseios e reclamos muito mais coletivos. Só que ao mesmo passo em que a sociedade por coletiva é a mais individual, olha que engraçado, se vocês pararem para refletir. A gente vem lá dos gregos falando sobre direitos individuais e responsabilidades sociais coletivas, e nós estamos na época em que mais a gente pode ver pessoas, conviver com pessoas, e quando eu digo ver, não necessariamente presencial, mas é a nossa maior rede de comunicações coletivas. Hoje você tem uma possibilidade numa rede social, por exemplo, de aglutinar, sei lá, vamos pegar aí uma pessoa que tem muitos seguidores, tá? O cara tem 1 milhão de seguidores. Gente, é uma mensagem chegando a 1 milhão de pessoas, direta ou indiretamente, quer dizer, vai passar desse 1 milhão, porque vai respingar daquilo. Então, uma pessoa é canal de uma comunicabilidade coletiva muito grande, ao mesmo passo em que nós vivemos a maior época do individualismo, que é fruto do extrato da Revolução Industrial, que é o capitalismo. Tá? Então, a burguesia já está assentada no poder, a monarquia foi se dissolvendo do século XVII ao século XIX, tá? A burguesia tomou as rédeas da sociedade política e economicamente, começa a partir disso uma série de insatisfações humanas muito grandes em termos políticos e econômicos, e aí vem, por exemplo, a Primavera dos Povos e outros tantos recentes. Se a gente pegar agora a Primavera Árabe, e se a gente pegar agora aqui no Brasil os vultos de junho ali do governo Dilma foi uma marca, agora o governo Bolsonaro eu vejo que fica devendo isso de resposta social, por ser um governo de nenhuma política pública social, imaginei que teria um vulto muito maior nas ruas, né? E os vultos maiores das ruas não é pela manifestação. A manifestação pouco me interessa. É muito mais pelo que ela marca no calendário histórico, tá? Como um analista social, aqui eu digo, é claro, né? Como sujeito político, é óbvio que o povo na rua me interessa, tá?
Estou falando para elementos de aula. Mas a pandemia foi dos grandes ferrolhos desse atual governo, como dos péssimos governos de América Latina aqui no sul, né, do continente americano. Argentina, o Chile chegou a pegar alguma coisa de mais pressão ali em 2019, né? E esse tipo de coisa recorta a prova, tá? Assim como eu joguei bem agora por recente, mas ali no início do século XIX até o século XX, a gente vai ter alguns dos grandes movimentos na Europa, alguma coisinha de América Latina e mais recentemente Oriente Médio e África, né? Com guerrilhas civis, com manifestações contra ditadores, um pouco mais tímido no Oriente Médio, é verdade, mas como eu disse, né, a queda do Muammar Gaddafi, outros elementos podem se somar a esses conflitos, que tonificam o quê? Tonificam o reclame público, social, coletivo, ainda que estejamos no tempo das individualidades, tá? Bom, a gente tem, na modernidade, alguns dos vultos referência. A gente viu o liberalismo de Adam Smith, existe o socialismo científico, e eu faço questão de usar esse termo científico de Karl Marx, porque existe o socialismo panfletário de um manifesto comunista de um Karl Marx e um Friedrich Engels, que pouco interessa para a prova e para nós como agentes de entendimento da política pública real, o realismo político, tá? Mas o socialismo científico é a parte marxiana, muito mais do que marxista, e há uma diferença quando eu tonifico a ideia marxiana e marxista, porque se vocês, quando a gente chegar na escola de Frankfurt, falar dos frankfurtianos, eles não se consideram marxistas, eles se consideram marxianos. Qual é a diferença entre ser marxista e marxiano? Marxiano é o cara científico, marxista é o cara revolucionário. É uma maneira que a academia criou para criar uma etiqueta que divida e que você não fique com pecha. O mesmo vale para Maquiavel. Se você lê Maquiavel e gosta de Maquiavel, estuda Maquiavel e aplica Maquiavel, se eu chamar você de maquiavélico, parece que eu estou o diminuindo como um sujeito político, né? Estou dizendo que você é vil, ardiloso, que você é mau caráter. Então, a academia não usa o termo maquiavélico, usa maquiaveliano, tá? Então, sei lá, a Isadora estuda Maquiavel, ela é maquiaveliana. A Bianca não, a Bianca tem um plano para se tornar a síndica do prédio. E ela vai ao limite do que for possível para fazer isso. Ela é maquiavélica, entende? Agora, o Pablo é o cara que acha que nós temos que quebrar os meios de produção, nós temos que destruir as máquinas e derrubar os nossos chefes e gerar as etapas que vão nos levar do comunismo ao socialismo de uma maneira de uma sociedade horizontal, sem nenhum tipo de escalonamento econômico, e nem que isso dependa da revolução armada, e nem que isso nos coloque na rua com tochas, com inchadas, mostrando a força que vem e emana do povo. Ele é um marxista. Mas o João Vitor entende que economicamente o capitalismo tem falhas no seu sistema de decantação social por conta da concentração aguda de muito capital em poucas mãos e um alto percentual quantitativo qualitativo de pobreza no mundo afora. E que essa distribuição de renda é uma estrutura que foi estabelecida numa condição piramidal, em que esses poucos detentores dos meios de produção capitalizaram-se através dos meios de produção, usando como esteira de produção a mão de obra dessa grande massa. Se a grande massa produz esse produto que capitaliza economicamente o dono do meio de produção, pois então a mão de obra tem a mesma importância do que a máquina. Sendo assim, o dono da máquina não pode ser rico e o responsável pelo manuseio da máquina pobre. Porque não pode o cara que produz a Ferrari não ter dinheiro para comprar a Ferrari. Uma vez que sem ele não há Ferrari. Porque o que faz a Ferrari não é o dinheiro do dono da Ferrari. O que faz a Ferrari é o mecânico que faz o piloto. É o cara que bota o pneu. Pois quando a gente vai para esse entendimento do mais-valia,
é o socialismo científico de Marx. É compreender os mecanismos. Você pode até não concordar, estou aqui defendendo com unhas e dentes, como sempre fiz como fiz há pouco com o liberalismo de Adam Smith, como falei na economia política capitalista de Max Weber. Né? Então, há uma diferença. O Marx é um dos grandes vultos da era, embora eu ache um dos caras pouco prováveis de prova. O liberalismo de Adam Smith é mais possível. E o anarquismo do russo Bakunin, descarta, tá fora. Tá? Vocês devem ter assistido alguma coisa de Bakunin, ter acompanhado com o Marcito. Se ele não deu, é porque realmente para eles também já está ficando obsoleto o Bakunin em gestão Bolsonaro. Tá? Mas, de qualquer maneira, está apresentado. Depois disso, nós temos nas ciências naturais 3 grandes nomes em que eu destaco o Darwin. Tá? O Darwin é um personagem também muito estranho para a prova. Que merda de tempo que a gente vive, que eu diria que é possível que o Darwin seja preterido de prova por conta de uma teoria de evolução, que não é uma teoria criacionista. Né? Então, é uma merda ter que dizer isso, mas é isso. Tá? Eu, quando fiz uma vez uma brincadeira assim com professores de literatura, né? E eu tenho um na família, meu irmão gêmeo, não sei se vocês conhecem. Eu fiz a lista dos livros que eu gostaria que fossem as leituras obrigatórias da URGS para sempre, que fossem fixos assim. E um deles era a obra do Darwin. A Evolução das Espécies, para mim, ela é a bíblia do entendimento moderno da capacidade da ciência de gerar análise de não só de espécie, não só de fauna e flora, mas ele implica numa reflexão social. Porque se você for para a discussão do homem como produto do meio, das adaptabilidades do meio, isso não vale só para um animal. O girino não vira sapo, a crisálida, a lagarta não sai da crisálida em borboleta só por uma adaptabilidade de manutenção de existência. Nós também fazemos isso. Então, nós temos uma equação natural que nos condiciona as relações de estrutura social, de estratificação social, que Darwin pode servir como uma grande metáfora. Eu não tiraria essa obra nunca de vista. Mas, repito, nós estamos em um governo que sugeriu que ele fosse tirado dos bancos escolares porque ele contraria a ideia do criacionismo, a ideia de que Deus criou todas as coisas. Que é completamente válida num prisma religioso. E Deus no tópico católico apostólico romano. Mas Darwin dos 3 ali, para mim, é o grande nome. Tá? E aí, se a gente for no último eixo, a gente falou de um termo mais político, falou das ciências naturais, aí vem as ciências humanas, que tem uma lista interminável que a gente vai desdobrar, mas que tem o Freud, que pode cair na prova como filósofo, como Jung, como Lacan. Eu vou falar um pouquinho deles depois. É outro alemão, óbvio, como Rastein, como Marx. E a Escola de Frankfurt, essa sim. A Escola de Frankfurt é um barato, gente, porque mesmo sendo uma lemoada marxista-marxiana, é muito difícil fugir deles da prova. Porque tudo da pós-modernidade passa pelo gargalo dos frankfurtianos. Marina, o Estado laico é uma grande... é um grande ponto a ser desdobrado. Eu não acho que o Brasil é um Estado laico e nem acho que nós deveríamos nos permitir, na verdade, condicionar o Brasil por conta de uma estrutura constitucional de laicidade que ele seria laico. Porque a ideia de laicidade, ela, num país continente como o Brasil e de agudeza distribuída, assim, seria ingenuidade pensar que no tópico quantitativo o Brasil poderia ser laico. Porque o Brasil tem muita gente, mas tem um percentual enorme de pessoas da mesma religião.
E a laicidade ela só vai funcionar quando você tiver quase que uma paridade de religiões, onde a laicidade serve como médio termo. E a laicidade não servirá de médio termo se você tem uma grande égide católica evangélica e um pequeno percentual de outros manifestos a cultos religiosos, que vão dos orientais aos africanos, aos espíritas, a outras latitudes religiosas ou sem religião, né? A laicidade ela não é uma garantia porque abstrata. E aí sim, concordo contigo que ela é violentada quando as instituições de governo promovem políticas de cunho estritamente religioso. Mas eu, por exemplo, não acho errado que, em nome da religião, haja uma preferência católica apostólica romana no Brasil, de uma série de coisas, como feriados e tal, porque há uma demanda quantitativa, né? E se democracia é a vontade da maioria, tem isso. É claro que nos chama atenção quando um parlamento ele é completamente invadido e defenestrado, por vezes, de sujeitos que estão usando da política ou fazendo a política uma cama para deitar os seus interesses religiosos e vice-versa. É claro, isso ofende a nossa inteligência. Mas, voltemos, quantitativamente falando, numa política democrática de representação, que é o Estado Democrático de Direito brasileiro, onde nós temos uma democracia representativa, se é para representar e o maior contingente de pessoas do Brasil é de católicos apostólicos romanos, é meio ingênuo pensar que eles não estarão ocupando os espaços de poder. Entende? O que também me faz pensar que se o meu argumento é válido, quantitativamente falando, precisa ter pelo menos mais uns 40% de mulheres no parlamento e nos espaços de poder e pelo menos mais uns 40% de negros no parlamento e nos espaços de poder. E pelo menos uns 50% a mais, 70% a mais de comunidades indígenas, né? Ou por reparação histórica ou por representação quantitativa no caso das mulheres e dos negros, né? Ou mesmo numa pirâmide em que o Brasil variou, agora o Brasil está envelhecendo, né? O Brasil há bastante tempo começou a envelhecer, mas o Brasil nunca teve uma política jovem, por exemplo, e já teve uma barriga muito jovem na pirâmide da faixa etária, e isso não foi representado quantitativamente em parlamentos. Os jovens votaram nos velhos, os pretos por muito tempo votaram nos brancos, acordaram para isso, as mulheres sempre votaram nos homens, e aos poucos isso foi se reconfigurando. E talvez com essas reflexões que tu promove aqui, Marina, e que nós devemos invadir os espaços públicos, como é uma sala de aula, seja no cursinho, seja na universidade, no colégio ou numa simples reunião de pessoas, é que sim, nós compreendamos que a laicidade ela é um objeto subjetivo a ponto de não nos permitir ingenuidade, como falei, mas não pode ser instrumentalizada como política de governo, né? A quebra da laicidade, no caso. E quando nós nos tocarmos isso, talvez nós reconsideremos essa formação de parlamento e essas políticas mais sacras, né? São políticas religiosas. Bom, depois a gente vai falar de escola de Frankfurt e a gente segue. Gente, comecemos com o Hegel. O Hegel, depois de Immanuel Kant, ou no mesmo grau de Immanuel Kant, é a leitura mais difícil de filosofia que você pode imaginar. É muito casca, gente. Hegel é muito, 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 muito difícil de ler. A fenomenologia do espírito. Puta merda. Nunca entendi esse livro. A gente passa pela faculdade sem entender. O professor finge que explica, porque ele também não entendeu, e a gente finge que aprendeu. Eu tive um aluno uma vez no cursinho, ele fazia filosofia, e ele fazia cursinho comigo. Ele era bicho de filosofia na URGS, mas fazia cursinho.
E ele ia com a Fenomenologia do Espírito embaixo do braço. E várias aulas ele estava com aquele livro ali na frente, eu não sei se ele queria ser notado, mas uma vez eu fui entrar e estava a professora de redação dando aula e ele estava lendo aquele livro. E eu comentei com ela. E aí, na aula seguinte, ela deu uma letrinha nele. Foi bem legal. Ela falou algo do... Não lembro bem como é que foi, mas algo do tipo que se ele estava querendo desprezar a aula dela, que pelo menos ele buscasse um livro que se desse para acreditar que ele realmente estava lendo. Porque ele abrir a fenomenologia do espírito num ambiente com pessoas falando e fingir que está lendo, não engana ninguém, porque nós passamos por esse livro. Ela também passou na Faculdade de Letras. Gente, é muito foda. Alguns de vocês ficam curiosos, daí procuram para ver se é mesmo, e aí tu vai lendo, e tem vezes que tu lê, e tu não entende. A Marina diz que o título já é difícil, já. Embora, assim, ó, vamos entender, fenômeno é o que está posto diante de nós. Vamos para a etimologia, né? Fenômeno é o que está posto diante de nós, é algo que acontece. Logia, estudo. Então, espírito, eu vou explicar depois. Espírito não é, nesse sentido aqui, não é o fantasminha camarada, não é o ghost, não é a alma que sai do meu corpo. O espírito é quase como uma vibe, tá? Quando eu falar espírito, a partir de agora, vocês pensem na vibe. Tá? É uma coisa que reúne a sociedade, assim, o grupo tem um espírito, cada grupo, cada ambiente tem um espírito, tá? Então, fenomenologia do espírito é o estudo da vibe que está diante de nós, que está no meio de nós. É mais ou menos isso que ele fala, para entender as reações coletivas da história. Por que que os povos mudam ao mesmo passo em que não mudam? Por que que a sociedade reconfigura algumas ações? Por que que tem coisas que são permanentes e tem coisas que são mutacionais? Por que que, por exemplo, a gente está falando... Por que que em 2021 tem uma guria que faz um bolo pro Hitler? Saca? Por que que os caras invadem o parlamento, que nem nós falamos na aula passada? Por que que um cara, em 2021, sabendo que o mundo não tolera mais nenhum tipo de violência discriminatória, o cara que é uma pessoa pública vai se incomodar com um super-homem ser bissexual, ou filho do super-homem, ou a ponto do cara falar que não existe super-homem homossexual. Que não existe o super-homem. É que nem outro dia o cara que... Os caras atacaram, eu que gosto de Star Wars e tal, atacaram porque Star Wars é uma das obras que mais criou aquarela étnica na sua história recente, quebrando muito da estética do cinema hollywoodiano, né? Então botou coreano, botou negro, botou árabe, botou um monte de gente assim na obra, né? E os caras assim, mas isso aí não é aceitável. Ah, não, tudo bem. ET é aceitável. Uma mulher oriental não é aceitável na obra. Uma protagonista mulher também não. O protagonista ser negro não é. Um ET com 3 olhos pode, entendeu? O Jabba the Hutt, que é uma porra de um bicho desse tamanho verde, pode. Agora, então, quer dizer, como que em 2021 isso ainda existe? Por quê? Fenomenologia do espírito. Existe resposta de um materialismo histórico, dialético, como diria o Marx. E aí a gente vai ter que entender o Hegel. A boa notícia, porque eu gosto de trazer as boas notícias para vocês, é o Hegel é difícil. Porra, aí não é boa notícia. É porque eu já disse para vocês que sempre que o autor é difícil, fácil na prova ele será. Tá? Ele sempre é simplificado na prova de modo que possa ser abordado sem que haja uma maré crítica da complexidade e do entendimento desse autor, que por muitos de vocês não é conhecido e não é à toa. Não é um cara que é dado quase no colégio, por exemplo. Tá? Então, vamos entender um pouco esse carinho, dentro da sua facilidade. Bom, deixa eu voltar ali, né? Alemão, como falei para vocês, foi reitor da Universidade de Berlim, lógico de professor de lógica, teólogo, filósofo, sociólogo, né, jornalista, trabalhou um pouco lides jurídicas também, foge da Alemanha por alguns conflitos civis, enfim. Ele é o cara que vai pegar a obra do Kant, fazer uma maçaroca da obra do Kant e ele vai cunhar um termo. O idealismo alemão. Anota esse termo, idealismo alemão. Se cair na prova alguma coisa de Hegel, é muito provável que seja esse o pedido. O idealismo alemão. O que é o idealismo alemão?
O Kant já havia dado tintas de idealismo alemão, mas não tinha criado a doutrina. Ele cria a doutrina e, a partir de agora, tudo segue essa métrica. O idealismo alemão é, como eu disse, uma doutrina. É quase como uma cartilha, é uma bíblia, vamos dizer assim, de configurações filosóficas que esses caras vão, a partir de agora, um seguir depois do outro. Vocês vão ver que agora tudo é uma escadinha. Não tem... como é que eu posso dizer assim? Não tem dissonância filosófica. Não é que não tem discordância. Mas é diferente do que a gente viu ao longo da história agora, que, tipo assim, quando eu dei os iluministas, vocês viram que um ia para um lado, outro para o outro, outro para o outro, outro para o outro. Agora, não. Eles fazem um trenzinho da alegria, tá? Esse trenzinho, ele tem uma série de ferramentas, tá? Então, algumas delas, tá? Eu cito algumas, que são as mais notórias de prova. Dentro do idealismo alemão, o pensamento de Kant, Hegel, Marx, Frankfurt e dos outros alemães começa por desvincular a compreensão de mundo e de ser humano da realidade. O mundo é o mundo, o ser humano é o ser humano, a realidade é a realidade. Como elas se conectam? Não dá para fazer uma maçaroca e tentar entender tudo como a mesma coisa. Porque se eu pegar uma ideia básica da Idade Média, se eu pegar, sei lá, Scott Ogina, Santo Ambrósio, Abelardo, Boécio, sei lá, vou pensar em pensadores da Idade Média, teólogos, eles vão dizer que Deus é o criador do mundo, dos seres humanos e da realidade, se eu lembrar que Santo Agostinho diz que, inclusive, não há uma quebra de espaço-tempo. Pois é muito pobre, filosoficamente, se eu compreender que tudo faz parte de uma mesma forma, né? Ou se eu for pegar um outro pensamento, um pensamento socrático, por exemplo, de que o ser humano repassa para o próximo ser humano o espírito com um HD lotado. E, pô, então não há uma maneira da sociedade mudar nunca. Mas eu estou olhando a história e estou vendo que a sociedade vai mudando, ela vai criando ferramentas e vai criando mecanismos e instituições. Aí eu penso o seguinte, eu vi uma sociedade sem líder, eu vi o surgimento de rei, agora eu vi que os reis caíram e surgiu a burguesia, e talvez isso não fique ali na frente. Então, se a sociedade consegue criar esses mecanismos, como é que é a mesma alma que vai tomando o outro, tomando o outro, tomando o outro, se o cara, quando morreu pela primeira vez, não tinha rei? Então, ele nunca vai ser favorável aos reis, porque ele viveu numa outra era. Ou agora que ele sabe que rei é melhor, por que ele vai... Tu entende? Então, quer dizer, eles foram derretendo as insustentabilidades dos pensamentos, da fragilidade dos pensamentos filosóficos ao longo dos tempos. A Marina me lembra aqui no direto, né, na mensagem direta, na DM, o próprio Platão com a teoria das ideias. Perfeito, Marina, perfeito, perfeito. A teoria das ideias é um barato, é muito legal. Mas vamos combinar que ela é abstrata. Ela é uma parada que, tipo, ela acaba para nós refletir. Agora, esses caras olham e dizem, mano, não tem como eu conceber duas realidades binárias de uma existência. Quer dizer, cada vez dá mais, né? Não sei se vocês viram, mas o Facebook agora anunciou o tal do metaverso, né? Inclusive muda o nome do Facebook. E isso é muito mais perto da realidade platônica do que a gente já ousou chegar perto, tá? Mas tudo bem. Não é ainda assim uma ideia de que eu consigo teoria, mundo das ideias, mundo das formas, são realidades em paralelo e tal. É uma pira muito doida, cara. E ele, não. Desvincula tudo. Vamos estudar o mundo como o mundo foi se concebendo. Vamos estudar o ser humano como ele foi se desenvolvendo. E vamos estudar a realidade como ela está estabelecida. Carol, dá uma estudada. Foi ontem anunciado. O Facebook anunciou que vai mudar o seu nome. Ele vai passar a se chamar Meta a partir de agora. E essa mudança deve ocorrer nos próximos tempos aí. E é já preparando para o metaverso. O metaverso é uma realidade que eles não conseguem explicar muito bem ainda, que vai levar as nossas experiências em redes sociais para um metaverso, um universo amplificado, onde muitas das experiências da rede social, né, vão quase que... Sabe aquela coisa que a gente via nos filmes sci-fi do início dos anos 90, assim, do tipo, o sujeito bota um óculos aqui, tá, e eu tô aí na tua casa, entendeu? E eu consigo tomar café contigo, mas eu tô aqui
É mais ou menos por aí. Não sei se é bem por aí que eles vão conseguir chegar já já, mas é aí que eles estão mirando. É bizarro, mas tu pensa em bizarro, entendeu? É a era das máquinas, gente. É a era da virtualidade. É Black Mirror total. É Black Mirror total. Dê uma olhadinha nisso. Não descartem isso numa prova. A essa altura, o certo da vida normal de temperatura e pressão, a prova está pronta já. Mas, conhecendo o Brasil, eu lembro um ano em que o Haddad era o ministro da Educação. A prova foi feita 15 dias antes. Foi uma correria danada. Tipo o holograma do Star Wars, ô Gabriel. Tipo isso, tipo isso. Mas não necessariamente é holográfica essa relação. A gente vai ter que entender ainda. Porque quando eu já tinha lido a respeito, né, do metaverso. Só que eu digo, o que eles estão querendo falar sobre isso? Porque o conceito de metaverso filosófico é isso que eu estou falando para vocês. É a transmigrabilidade. Eu digo, mas eles não podem prometer isso. Eu fui estudar e não tem uma resposta bem clara. Então, não sei se estão escondendo o jogo ou se ainda não tem os mecanismos suficientes ou se não vai ser bem isso, mas eu vendo gato por lebre, tá? Então, vamos acompanhar para ver. Pois é isso que não tem muito claro ainda, Pablo. Se tu ler, se tu botar aí no Google metaverso, Facebook, não bota só metaverso. Se tu botar metaverso, vai vir a ideia conceitual, aí vai te dar a transmigrabilidade. Agora, se tu botar metaverso Facebook, não tem uma resposta meio, sabe, certinha da coisa assim. Vamos ver o que esses caras estão aprontando. Mas vamos combinar, é uma experiência que, sem dúvida nenhuma, vai ser tão quebradora de paradigmas como foi a tal da rede social lá no início. E eu estou falando do início, do início, do início, não estou falando do início do Facebook, né? Quando os caras criaram o primeiro e-mail. Olha a pira que é um e-mail, gente. Olha a pira que é um primeiro e-mail que os caras criaram, o sistema de e-mail para dentro de uma própria empresa, para se comunicar dentro da empresa. Foi assim que surgiu nos Estados Unidos. Mas eu mando uma mensagem que sai de uma máquina para uma outra máquina e ela chega com a mesma mensagem, ou uma ligação de telefone que eu falo aqui, passa a minha mensagem por um cabo e chega na outra pessoa. Vocês pararem para ver, isso é maluco. É muito doido, cara. Bom, mas não vamos viajar muito, porque senão a gente perde tempo. Depois eles criam, então, essa cartilha rigorosa, carta digital, homogênea, que fundamenta-se na irrefutabilidade da especulação lógica. O que é isso? Tudo tem que ser preto no branco. Não pode ter especulação. Eu não posso cogitar assim, será que existe teoria das ideias? Isso não é filosofia. Para o idealismo alemão, tá? Daqui a pouco tu anota só esse trecho da aula e diz assim, o professor disse que especular não é filosofar. Não! Especular é filosofar para os gregos. O que o Sócrates vai dizer? Que a filosofia é investigação. A investigação é muito especulativa. Agora, esse cara que está dizendo não. Se tu não pode comprovar com uma justificação plausível, irrefutável, lógica, se lógica, não existe. Tá? Qual é que é o objetivo disso? Tá? É encontrar uma indivisibilidade do absoluto. O que é a indivisibilidade do absoluto? É encontrar uma totalidade. É eu poder falar algo que sirva universalmente. Do tipo, se eu perguntar o que é capitalismo, gente, a gente pode conceitualmente discordar ou concordar dele. Mas o capitalismo é o capitalismo. Aqui nos Estados Unidos e na Coreia. Como o comunismo é o comunismo, como os ismos, né? São ismos de análise econômica, política e social. Se eu perguntar para vocês o que é, sei lá, uma revolução, a gente vai chegar aos mesmos conceitos. Uma mudança abrupta climática, a gente vai chegar aos mesmos conceitos. A gente pode variar a maneira de explicar, de entender, mas há uma totalidade, há uma irrefutabilidade do esvaziamento disso, que é o que me preocupa muito no século XXI, que é o quê? É a tal da Terra plana. Gente, a Terra plana não é uma teoria de crença, ela é uma teoria de não crença. Saca? Que quebra o idealismo alemão. Porque o idealismo alemão estabelece a crença e o desenvolvimento da própria crença. Agora, quando eu digo uma coisa que, por óbvia, é como é, mas eu digo que é o avesso, mesmo que eu não tenha sustentabilidade,
lógica, que é só especulativa, quer dizer que a Terra é plana é uma pura especulação, e pode ser, olha aqui o que eu vou falar agora, olha a loucura que eu vou falar para vocês. Muito cuidado nessa hora. Um dia nós podemos descobrir que a Terra é plana, ou que ela é um triângulo, ou ela é uma bolachinha recheada. Podemos descobrir. Mas todos os indícios lógicos fundamentam o contrário. Vista de fora e com a sua lógica interna. Então, eu criar uma tese, um argumento sem fundamentação para ir na contramão disso é quebrar o idealismo alemão. É fugir da totalidade por uma pura atividade especulatória. Injustificada. Tá? Não sei se está claro para vocês. Se não tiver, falem comigo. Não se acanhe. Aí, gente, vamos me dando alô aí. Aí nós vamos entender que a história é dinâmica e a verdade vai mudando de acordo com o tempo. Aqui o Hegel dá a munição para o Karl Marx, que vai buscar em Feuerbach, outro alemão, o materialismo dialético histórico. Com Feuerbach, o monismo dialético. E Hegel também. Mas olha só, a história é dinâmica, a verdade muda com o tempo. De tempo em tempo as coisas mudam, ou retomam, ou se desenvolvem, mas não permanecem estanques, estáticas, paradas, repetidas. A gente já não tinha visto algo parecido com os peripatéticos das verdades absolutas, não sei se tem relação. Deixa eu pensar, Marina. Nós vimos com os sofistas, tá? A ideia da subjetividade, como com os socráticos, a ideia da objetividade. Mas ainda não tinha alcançado esse grau de compreensão da totalidade do argumento lógico. Por mais que o Aristóteles seja o fundador da lógica, ele nos propunha exercícios de arrancada da compreensão lógica dos mecanismos de pensamento e compreensão das coisas. Mas agora o sujeito Hegel está nos dizendo que as realidades são postas como são, mas a maneira como nós nos relacionamos, por isso fenomenologia do espírito, a relação do sujeito analisador com a realidade analisada obriga a lógica com uma série de elementos, que é uma cartilha, que é o idealismo alemão, porque ali está agrupado, e aí tu vai bem quando tu volta aos gregos, eles não descartam os gregos, não refutam somente os gregos, eles usam as melhores doutrinas filosóficas de todos os tempos e fazem um dream team da filosofia e normatizam isso em um regimento. Só que eu preciso analisar essa realidade com esses fundamentos. Ou eu estarei apenas usando da minha capacidade deliberativa para falar. É o tal do sujeito que, para mim, hoje é um dos sujeitos mais nefastos do atual momento que nós vivemos. Cuidado, que é o tal do monarca do flow. O cara que... E por que ele me preocupa? Porque, que nem o monarca, está cheio nas esquinas aí. Só que ele tem 1 milhão de seguidores. E aí é um império fundado com base num processo especulatório da antilógica. O que é esse cara? Esse cara é o cara que quer ter o direito de falar que a parede branca não é branca em nome de uma liberdade de expressão, em nome de uma liberdade de pensamento. Só que isso é tão perigoso quanto perigoso é o direito dele não falar. Tá? O fato é que ele precisa fundamentar, criar lastro lógico de conectivos com a realidade. É o idealismo alemão. Não posso falar que a parede é preta se ela é branca. Não posso falar que o dia é chuvoso se ele tem sol. Não posso. Então, eu simplesmente não posso em nome da liberdade de expressão, assim como não posso uma série de outras coisas.
E eu deixar ele ser liberal me torna o quê? Como assim eu deixar ele quem e liberal em que sentido? Preciso entender um pouco mais da frase, Paulo. Porque a gente não deixa ninguém ser nada nesse sentido assim econômico, né? Não há uma permissividade econômica, a não ser que você esteja sob a égide de estatutos institucionais de repressão, do tipo um governo ditatorial comunista, daí não vai deixar o cara ser liberal. Eu deixei a pessoa falar que a parede branca é preta, sem questionar e só falar. Tá bom. Cara, eu acho um grande erro. Eu acho um grande erro quando a gente naturaliza, em nome desta liberdade, dessa liberal sanha de expressão, o esvaziamento do idealismo alemão, o esvaziamento da lógica, da irrefutabilidade. Porque se for assim, eu posso fazer um revisionismo de qualquer coisa. Eu posso dizer para vocês que os dinossauros não estão extintos. E eu crio uma realidade paralela tão absurda que aí eu tô na teoria da caverna, viu, Marina? Lá na teoria das ideias do Platão. Porque eu tô no meu próprio mundo, né? É a minha realidade virtual amplificada. Se eu disser para vocês que os dinossauros não foram extintos, o que vocês acham? Vocês acham que é cabível? Não, um Triceratops passou aqui agora, eu crio aqui na minha casa um Velociraptor e um, sei lá, um Tiranossauro Rex. Eu vou ali agora dar comida para ele. Aí tu vai dizer, é prova? Cara, é óbvio. É o mínimo. É o mínimo prova. Como eu não tenho como provar, eu não posso manifestar. A menos que eu deixe claro que eu estou criando uma fantasia. Agora, quando eu falo em semitons de verdade, eu estou usando a antilógica, e a antilógica não é científica, não é filosófica, não é educacional, não é colada com a realidade. Ela simplesmente estabelece o caos, porque nos cria uma sensação de pânico de que a realidade pode não ser aquela com a qual eu estou interagindo. Interação é a palavra de Hegel. O monarca diz que ele usa maconha todo dia, mas não é viciado porque a gente respira todos os dias, não é viciado em oxigênio. O monarca é o cara que faz maconheiro para parecer burro, né? Aí vem aquela prova, então. Mas se tu tem liberdade para dizer que a parede é preta, eu também tenho liberdade para te questionar. Não, nem só a liberdade, Carol, tu tem a obrigação quase, a responsabilidade. Porque é isso que eu estou dizendo. Porque esse discurso, ele é uma forçação de porta para eu poder usar o discurso do abuso, o abuso do discurso, que é o quê? Se tu tem direito de lutar pelos teus direitos, Carol, eu tenho direito, então, de lutar contra os teus direitos. Porque eu crio uma falsa simetria da lógica dialética. Então, se Carol, no direito de ser mulher, quer mais espaço, eu, no direito de ser homem, posso não querer que ela tenha. Porque se ela tem direito A, eu posso ter direito B. E na relação BA e AB, há uma lógica. Pois não, não há. Nesse caso, não há. Tu entende? Esse mesmo argumento do dinossauro, ou da Terra plana, ou qualquer outro revisionismo, de que não existiu campo de concentração, como eu já vi, é o cara que usa para dizer que se tu é contra o racismo, eu posso ser a favor, porque se tu tem direito de ser contra algo, eu também tem que ter o direito de ser a favor de algo. Por exemplo, né? Ou homofobia, tal. Me lembrou de opinião ser um nível abaixo da racionalidade. Perfeito, Marina, é isso. A opinião, ela é do caralho, mas ela tem que ser usada nos espaços, campos em que a opinião vai registrar uma carga interpretativa daquilo que é passível de interpretação, do tipo, esse chá é saboroso, é amargo, é doce. Eu gosto de dias quentes. Eu gosto muito de cinza. Enfim, eu posso fazer isso. Eu não posso falar que o céu é de titânio, porque eu acho que é. Não, mas me prova, diz o Pablo. Digo, não, não tem como provar, mas é a minha opinião e tu tem que respeitar, porque se tu acha que o céu não é, eu acho que é, então ao
teu direito de não achar é o mesmo meu direito de achar. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso sob risco nenhum, sob direito nenhum. Porque aí eu estou estabelecendo o caos daquilo que foi mais caro para a humanidade conseguir atingir, que é o refino da capacidade lógica racional. Demorou muito tempo. Desde um cara das cavernas até nós sentados aqui numa sala de aula em 2021. Somos viciados em oxigênio. Prova aí, fica assim. Boa, Paulo. Ainda vou tentar comprovar. Igual aquele jogador de vôlei que fez um comentário preconceituoso, as pessoas falaram que era apenas a opinião dele. Gabriel, quando o cara é homofóbico e diz que é a opinião dele, é esse escudo que ele está usando. É o direito de opinar sobre algo que não é opinativo, né? Vocês não precisam acreditar na ciência. Eu já ouvi falar do vídeo, Marina, não sei se eu já vi. Tem um muito bom que é a Gabriela Prioli dando um pau no Monark ali, esse, e daí vocês conseguem compreender bem a questão da lógica do idealismo alemão, sem piadinha por ela ser alemã mesmo de origem, né? Mas ela usa a estrutura porque é professora de direito, né? E estudou muito Hegel, sem dúvida nenhuma, e ela usa a ponto de derrubar o cara, tá? É bem interessante. Não perco a oportunidade de acompanhar. Se eu achar depois ali, eu vou mandar para vocês no grupo ali. É bem legal. Mas isso é como o Hegel nos entrega a realidade. A realidade é capaz de ser expressa em categorias reais, né? Porque categoria é criar etiqueta. E eu consigo criar categorias reais da realidade, do tipo, nós vivemos no século de conflitos, mas não de guerras. Porque tiveram muitas guerras, ou guerras mais intensas em outros séculos que não no 21. Nós vivemos no século do individualismo, mas do maior avanço de pautas coletivas, como falei no começo da aula. Nós vivemos no biênio, né, mais nocivo do século, que é de uma pandemia. Eu consigo criar essa categoria do real. Nem o que foi, provavelmente, muito dificilmente o que virá, nos trará um biênio com uma pandemia que matou centenas de milhares de pessoas. No nosso tempo. Já aconteceu na história, mas no nosso tempo não. Então, eu consigo criar expressões da realidade em categorias. Eu consigo pegar e analisar os simulados de vocês e pegar lá o primeiro simulado e o último e falar assim, há uma evolução da turma. Como falei para vocês. Por quê? Porque eu estou expressando a realidade em categorias reais. Eu não posso dizer que não. Tu quer ver? Ó, voltemos ao maldito do Monark. Tá? Nessa discussão com a Gabriela Prioli, ele está dizendo que os índices do Brasil são uma merda. E ela questiona com base no quê? É a opinião dele. Mas no comparativo com o quê os índices de educação no Brasil são uma merda? Melhoraram? Pioraram? Quantos por cento melhorou? Quantos por cento piorou? Ah, mas Singapura é melhor. Mas Singapura é melhor quanto? Como? Nós temos que ter dados, nós temos que conseguir expressar a realidade comparativamente, qualitativa e quantitativamente. Então, se eu pegar as notas de vocês e depois outras notas, evoluiu, regrediu, a maioria evoluiu. Se eu pegar uma semana de chuva e no domingo faz sol, eu posso dizer que o tempo melhorou. E eu posso, como notícia factual, dizer: neste domingo, o tempo melhora na região de Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre. Por quê? Porque choveu 6 dias e fez sol no 7º. Entende? Passamos 5 dias numa guerra civil nas ruas. No 6º dia, os caras fazem as pazes e para a guerra. Eu digo, assinam o tratado. Eu consigo dizer, a guerra acabou. É uma expressão da realidade. Eu posso duvidar, será que realmente acabou? Se não vai voltar? Eu posso, num caráter opinativo. Ah, mas acabou por interesse de quem? Ah, acabou porque os caras cederam. Não, cederam não. Foi um comum acordo. Não, foram eles que estavam cagados dos nossos. Aí nós podemos criar essa capacidade opinativa. Mas na análise factual, que é isso que ele está falando de expressar a realidade, acabou. Né? A finitude é uma expressão da realidade. Né? Então, ele diz que as concepções filosóficas do passado eram sem vidas, não históricas e tendenciosas. E, por isso, ele defendeu a forte ligação entre a história e a filosofia. Tá? Que é o que nós estamos fazendo agora. Nessa cartilha que ele vai criar, assim,
ideia do idealismo alemão como um instituto, vários filósofos seguem ele à risca. O Feuerbach, que é uma influência forte de Marx, o Engels, que é o parceiro de Marx, o próprio Marx, o Jaspers, o Herbert Marcuse, que é da Escola de Frankfurt, o George Lukács, primo do Marx, primo do Weber, perdão, que já caiu na prova, o Kojève, o Martin Heidegger, que a gente vai estudar, e o suprassumo do existencialismo francês, o Jean-Paul Sartre. Tá? Então, para a gente entender, gente, a gente avançar em Hegel é complexo, não nego, a aula que vem vai ser mais fácil a gente compreender os próximos, tá? Ele diz para a gente que toda realidade, vamos dizer assim, toda realidade, acho que é a melhor expressão, é um processo histórico, né? Então, o que que acontece? Nós não devemos supor nada. A suposição é especulativa, tá? Então, nada a gente supõe. Suposição é uma merda, não supõe nada, tá? Por que que a gente não supõe? Porque se a realidade é mutável, tá? As estruturas do pensamento e da consciência não. Então, eu tenho estruturas que são coletivizadas com aspectos do espírito. Do tipo, muitos de vocês aí falaram que o jogador de vôlei está errado. Talvez nem todos pensem assim. Mas talvez aqueles que não pensem assim estejam reprimidos de dizer, porque percebem que essas posições elas não são toleradas no nosso tempo, embora já fosse. Gente, eu venho de uma geração, talvez vocês não, mas eu venho de uma geração em que era muito comum uma série de coisas que hoje é abominada. Nós fazíamos piada, e eu não era diferente, porque fazia parte da nossa realidade, com loiras, mulheres, negros, gays, portugueses, índios. Nós assistíamos programas de auditório com sexualização de crianças, com objetificação de mulheres, e passava no domingo de tarde, uma mulher seminua apresentando um programa infantil. Hoje, se você conceber isso, isso fere a sociedade de tal forma que faz com que eu, que tenha vivido essa época, fique constrangido com aquilo que já fiz ou já vivi. Mas esse aprimoramento não é um processo individual, não é eu que melhorei, é o aspecto do espírito da sociedade, que imprime na individualidade a conduta que deve ser estipulada, atendida. Por isso que o Karl Marx nos alerta, com os cuidados do materialismo dialético histórico, da criticidade atemporal. Do tipo, que merda! Os caras tinham escravos no Brasil Império. Inaceitável. Inaceitável para ti em 2021. Porque você, Carol, você, Yasmin, Bianca, João, Marina, Pablo, Isa, Gabriel, Júlia, Eduardo e o outro João, Isadora, Yasmin, vocês teriam escravos. Porque são todos brancos, classe média alta. Eu teria escravo. E seria algo natural. Hoje, inconcebível. Essa crítica do espaço-tempo tem que tomar muito cuidado, tá? É o que ele está pedindo. Fim da minha entrada no cinema é algo bom ou ruim? Muita gente não tem acesso ao cinema, cuja entrada já é cara. João, puta tema para discutir. Os liberais prometem de pé junto que isso vai baixar o ingresso, mas para mim é mais uma dos cantos de sereia da política liberal para acabar com benefícios coletivos, tá? Porque o liberalismo entende que os benefícios coletivos são nocivos às individualidades, tá? Eles falaram que o fim da passagem de ônibus com benefícios baixaria o preço da passagem, e a gente viu que isso não aconteceu, por exemplo. Não devemos supor que toda a realidade é dividida em pensamento e objetos do pensamento, tá? Porque os pensamentos e os objetos dos pensamentos também são aspectos do espírito, tá? Então, eu penso sobre algo, o pensamento é um objeto coletivo, o algo que eu penso é um objeto coletivo. Do tipo, vocês percebem que toda aula a gente fala sobre temas como agora a gente falou sobre o fim da minha entrada, sobre Maurício Souza lá, o jogador de vôlei, ou sobre qualquer coisa que quase todos nós sabemos o que é. É um aspecto coletivo, esse é o objeto. E a maneira como nós refletimos sobre isso é o pensamento a respeito do objeto, tá?
Então, o objeto do pensamento e o pensamento. Tá, gente? Então, toda a realidade é espírito e todo espírito está sujeito ao desenvolvimento histórico. Ele vai mudar de acordo com o tempo e as máquinas do tempo. Agora vem a dialética hegeliana, que é um barato. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. Estamos caminhando no final da aula, estamos caminhando o Hegel também. Mas a dialética hegeliana cai na prova, tomem cuidado. A frase que define ela é essa que está em verde: o novo nasce do velho, o novo nasce do antigo. Tá? Há um movimento binário dialético discursal da história que transforma a história. O Marx... esquece o Marx, cacete. O Sócrates tinha nos dito, né? A dialética da tese mais antitese é igual a síntese. Ele está falando de argumento. O Hegel está falando de processo histórico. Então ele fala que a afirmação mais a negação é a negação do saber. Ou seja, a tese é sempre uma afirmação. A antitese obrigatoriamente precisa ser a negação da tese. E a síntese tem que ser a negação de uma realidade imposta. Quer ver uma coisa? Vamos brincar então. Participem comigo, por áudio de preferência. Gente, qual é o contrário da lei? Vamos? Injustiça? A injustiça não é o contrário da justiça? A desordem não é o contrário da ordem? Qual é o contrário da lei? Deslei. Quando eu estou cometendo uma deslei, Julinha, maravilhosa, é o crime. Porque eu só sei o que é crime se ele está tipificado na lei. Tanto que tudo aquilo que não é proibido é permitido. Então, o crime é o contrário da lei, ok? Se eu tenho a lei como uma afirmação e o crime como a negação da afirmação, qual é a síntese, qual é o médio termo entre a lei e o crime? Mas não estava quente, vamos dizer. Como é que eu determino se eu estou dentro da lei ou cometi um crime? Com as regras, ou com a justiça, se a gente quiser amplificar, com as normas, mas com a justiça. Alguém vai ter que validar se eu estou dentro da lei ou não. É o juiz, é a justiça. Então, a justiça, ela é a garantidora da lei porque ela domina a deslei, como disse o Pablo. Neologicamente é perfeito, Pablo, que é o crime. Por isso que o Durkheim vai falar na criminologia. O Durkheim vai dizer que quanto mais crimes tiverem do mesmo tipo, mais fácil fica para criar as regras. Então é importante que tenham crimes. Saca? Porque se só uma pessoa cometer vamos dizer que vocês estão no espaço agora, nós somos uma sociedade, eu e vocês. E alguém comete um crime que a gente não prescreveu, que tipo, a gente nem imagina. Tipo, a gente pensou em todos os tipos de crime, ó. Não pode fazer isso, não pode. Só que a gente está morando na mesma casa e alguém come a melancia. E aí a Bianca diz: não, mas a melancia era minha e não podia comer. Tá, mas não estava no regimento. Então agora nós temos um crime ou não temos um crime? Não temos um crime. Então vamos sentar e vamos criar análise. Aí a Carol, o João, o Gabriel e a Marina vão dizer: foda-se, foi só uma melancia, já não pode ser um crime. Então não vamos criar um crime, porque não foi nada demais, né? Não vamos condenar. Foi só uma melancia. Só que alguém vai na maçã da Carol e come a maçã da Carol. Daí a Carol fica braba, daí a Bianca diz: bem feito, comeram minha melancia, tu não deu bola, agora tu vai ver. A Carol: não, mas eu acho que tem que ser crime agora. Daí nós vamos falar: não, é só um segundo caso, e a gente nem sabe quem foi. Aí vão lá na uva do João e comem a uva do João. Já é um terceiro caso. Aí nós vamos ter que dizer: gente, mas peraí, vamos parar de comer a fruta um do outro aí. Mas quem é que está comendo? Não sabemos. Bom, já que não sabemos quem é, e já que ninguém quer dividir as suas frutas, então agora a regra da casa é: ninguém pode comer a fruta de ninguém. Vamos botar uma câmera de vigilância na geladeira e se alguém for pego pegando a fruta que não é sua, será punido de forma tal. Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Mais ou menos isso, Pablo. A ocasião faz o ladrão, mas a ocasião faz a regra também, né? Porque a reticência da criminologia é a justificativa da normatividade controladora da criminologia. Então, vamos lá. Eu tenho a lei como tese, afirmação.
O crime como antitese, negação da afirmação, e a síntese é a justiça. A justiça, que era o produto final, a síntese, ela passa por início. O novo nasce do velho. Então agora eu tenho justiça como a tese, afirmação. Qual é o contrário da justiça? Marina, tu já respondeu. Injustiça, óbvio. E qual é o médio termo, a síntese da justiça e da injustiça? Talvez a moral. Não sei, a gente pode chamar outra resposta. Mas vamos dizer que é a moral. Agora, eu tenho a moral como tese. É assim que vai acontecer, a gente pode ficar aqui o resto da vida, tá? Mas eu tenho a moral como tese. Qual é o contrário da moral? A imoralidade. Como é que eu sei o que é moral ou imoral? Com a criação da ética. Então, agora eu tenho a ética e a antiética. Como é que eu sei que algo é ético e antiético? Com atitude humana. Agora eu tenho a atitude e eu tenho a não... Bom, e aí a gente vai para o resto da vida e vocês vão ver que em algum momento nós vamos voltar para onde? Para a lei. Porque o novo nasce do velho. O tempo inteiro, uma coisa está retroalimentando a outra. A justiça e a injustiça, nessas dialéticas da vida. É muito legal, Carol. É muito legal. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia ficar uma tarde. Isso não acaba nunca. É muito legal. Isso tu vê, é sempre real. E tu pode ficar brincando em casa com qualquer coisa. O frio e o calor, qual é o médio termo do frio e do calor? É o morno. Qual é o médio termo do morno? Poxa, qual é o contrário do morno? O desmorno? Então, o que que é morno? Então, eu vou ter que identificar o que que é morno. Ao fazer isso, eu estou criando uma casca em cima das coisas que só vai me responder com ciência pura. Não posso aceitar qualquer coisa que não é lógica, né? Essa brincadeira de quem errar bebe. Bah, Pablo, dá para beber, viu? Essa dá para beber um monte. Aqui um aspecto, ó. Olha só, a tese é a tirania. O contrário da tirania é a liberdade. A síntese da tirania e da liberdade é a lei. Então, voltemos ao início. Então, o que é a tirania? É a castração da liberdade. O que é a liberdade? É o estabelecimento dos desejos. Então, a tirania não é o fim da liberdade. A tirania é o fim dos desejos, porque a liberdade é a garantia dos desejos. E o que é a lei? A lei é o regulamento dos desejos. Por isso a gente diz que o que eu posso e o que eu devo. Direitos e deveres. Direitos são desejos, deveres são obrigações. Então, obrigações são contrários dos desejos. E aí, vamos embora, senão eu vou enlouquecer vocês. Mas os opostos estão sempre trabalhando. Gente, para encaminhar o nosso amiguinho, vamos mesmo, Gabriel, vamos mesmo. Nem que, olha, tudo isso é dialético, Júlio. Se tu perceber, é sempre uma conversa entre opostos. E é a dialética hegeliana, assim que era chamada na prova. Gabriel, e vamos marcar mesmo, tá? E depois que tudo isso passar, pode ser bem breve. Depois da prova pode ser, inclusive, né? Porque meio que não vai passar muito mais do que já passou, né? Então, vamos lá. Vou ter a maior satisfação em encontrar vocês. Cheguemos a uma parte que eu gosto muito, que é a epistemologia do Hegel, né? O Hegel, epistemologia, o estudo do pensamento, né? O Hegel cria 3 camadas desdobradas do espírito, que é a vibe da galera, né? Da sociedade de maneira geral. A mais simplória é aquela que hoje tem sido essa valorizada, que é o que eu falava do Monarque. É o espírito subjetivo, é o teu conhecimento individual, é a tua razão única, é a maneira como tu vai determinar o teu entendimento do mundo. É eu dizer que eu gosto do chá de hortelã, mas a Júlia não gosta. E tudo certo, ela gosta ou não gosta. Beleza, não tem problema nenhum. Estou falando de chá, não estou falando de política pública, não estou falando de direitos inalienáveis, não tô, tu entende? Estou falando de algo que eu entendo e ela entende. Eu penso mais como um conservador e o outro é mais progressista. Eu sou colorado, o outro é gremista. Eu sou bambas, o outro é imperadores. Eu sou maragato, o outro é chimango. Eu sou esquerda, o outro é direita. Eu sou liberal, o outro é comunista. Enfim, é possível dentro do campo da lógica da individualidade. Só que aí vem o espírito objetivo. Porque você não vive na caverna, logo você é um pingente social chamado agente. Agente tudo junto, né? Gente. Não faz que nem aquela menina que eu contei para vocês, né? Acho que eu contei já do cursinho.
que foi fazer o que vocês nunca podem fazer na vida, que é se tatuar com esses caras que vende ouro, compra cabelo e faz tatuagem do centro. Achou barato, como era só uma frase, ela aceitou. E aí ela foi fazer uma homenagem pro namorado de agente e, e o cara escreveu agente com tudo junto. Então, ao invés de fazer uma homenagem pro namorado, ela homenageou o 007, né? Então, essa aí é cantada em verso e prosa. Esse aqui é tudo junto. Nós somos agentes, nós somos personagens sociais, contextuais, tá? Todos nós estamos num contexto. Então, a Bianca vem de um bairro, a Carol vem do outro, a Carol está até numa cidade, eu estou noutra, eu sou de uma família e o João é do outro, da outra. Eu tenho um grupo de amigos que pensa tudo de um jeito e o Pablo de outro. E, sei lá, Yasmin foi para um país que eu nunca fui, então ela pegou experiências que eu não tenho, mas eu também pratiquei esporte que ela nunca praticou. Mas ela foi a lugares que eu nunca fui, e eu comi comidas que ela nunca comeu, e tudo isso, se vocês pararem para perceber, faz com que nossa vida seja quase que um código genético, um DNA, sabe? É, teu, é único. Gente, eu tenho um irmão gêmeo. A gente estudou junto no jardim da infância, A e B, primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, acho que não estudou junto no terceiro, se separou na faculdade. Mas a gente compõe junto desde os 14 anos, a gente escreve o roteiro junto, a gente dirige o filme, a gente se visita, a gente convive, é gêmeo, nasceu junto, pensa muito parecido, mas cada um tem a sua natureza, a sua vida, as suas experiências, as suas relações que nos diferem. E aí a gente às vezes se combate muito fortemente porque pensa muito diferente, mesmo tendo todos os motivos para ser quase que clone. Aí alguns de vocês podem namorar aí e tal, e dizer assim, bah, mas eu fecho muito com meu namorado, com a minha namorada, e a gente pensa muito parecido. Isso é legal, porque o convívio traz isso, mas em algum momento vocês dissonam. Isso é óbvio, porque há um código quase que genético das experiências objetivas, que é a influência de tudo isso sobre camadas. E isso tem que imprimir na tua ação e no teu pensamento alguma coisa. E aí vem o espírito absoluto. Então, sabe o memezinho aquele que o cara vai explodindo o universo, enquanto mais ele pensa, e tem o último, que é a explosão máxima? Essa é a explosão máxima, que é o espírito absoluto. Eu já vou explicar, deixa eu só ver o recado da Carol. O mesmo caso dos pais que dizem, criei os dois iguais, não sei onde errei com fulaninho, mas são pessoas diferentes. Bah, isso muito, Carol. Muito, 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 muito. Muito. Pegou o detalhe perfeito. É uma merda essa régua de comparação de incomparáveis. Porque é óbvio que o universo comumente repartido, o universo comunitário que a gente divide, nos deixa mais parecidos. Isso é óbvio. O homem se implica pelo meio. Só que há a particularidade objetiva, a individualidade pelas experiências, a individualidade subjetiva e a objetividade coletiva. E aí veio o absoluto, tá? Que é o quê? É quando nós conseguimos refletir sobre tudo que nós estamos falando agora. Só que você só vai refletir o seu papel na história, o que que é história, o que que é o Estado, o que que é rei, o que que é burguesia, o que que é filosofia, o que que é sociedade, o que que é movimento, o que que é revolução, o que que é governo, o que que é economia, o que que é certo, o que que é errado, o que que é lei, o que que é deslei. Eu só vou conseguir compreender isso através do uso de três ferramentas: arte, filosofia e religião. Você, quando se apodera do entendimento teórico das artes, da filosofia e da religião, para Hegel, você está atingindo o apogeu da interpretação da conectividade do espírito subjetivo e objetivo. Com certeza, Gabriel. Você vai matizando o seu conhecimento. Então, observe que eu não estou dizendo que é simplesmente tocar uma música ou ouvir uma música, ou ver um filme. Eu não estou dizendo que é ouvir uma aula de filosofia ou fazer uma oração. É estudar e entender qual é o papel da religião na vida do sujeito. Gente, a religião é um troço absurdo que nós banalizamos por essa política religiosa frágil brasileira. Mas se vocês estudarem religião, vocês enlouquecem. É do caralho. Eu estudo muita religião. Eu tenho estudado recentemente aí muita filosofia da Idade Média, né? Objeto de pesquisa.
E o papel da religião na formação do pensamento, da capacidade racional do ser humano é muito foda ao longo da história. O mesmo as artes. Quando Kant e Hume, a gente acabou não falando disso quando falou de Kant e Hume, mas posso falar agora, não tem problema. Mas eles discordam sobre a arte, né? A interpretação da arte. O Hume diz que a arte é subjetiva. Eu olho um quadro e digo que ele é lindo. O Gabriel olha e diz que é uma merda e está tudo certo. O Kant diz que não. Ele diz que é uma educação para o belo. Olha a expressão, educação para o belo. Você tem que ser treinado até atingir o refino, a primazia para a compreensão do sublime, para você entender a obra de arte, se envolver com ela numa camada quase que espiritual. Tem uma aura, né? Que é, por exemplo, a maneira de trabalhar nas escolas de belas artes, de desenvolver esse capacitor, né? Então, religião, filosofia e artes são as ferramentas que nos desenvolveriam para o espírito absoluto. A gente encaixa o Hegel, gente, encaminhando a nossa aula, sobre o papel do Estado. E aí o Hegel, para mim, fica muito perto da prova por conta disso. O Hegel é o cara do Estado com mão de ferro. O Hegel é o cara que daria razão para o Bolsonaro ser tiro, porrada e bomba. O Hegel diz que o indivíduo ele é menor, pequeno, talvez até insignificante, ser comparado com o Estado. O indivíduo só existe se for membro do Estado. Então, sendo assim, ele está estabelecendo nas camadas dessas relações, na conexão da epistemologia com a sua filosofia política, primeira coisa, se vocês forem ver na parte anterior da aula agora, o que ele diz, né, na epistemologia? Que há primeiro o espírito subjetivo, depois o espírito objetivo e depois o espírito absoluto. O espírito subjetivo, que é o que está na primeira camada, é o individual. E olha a palavra indivíduo, vem de individual, vem de unidade. Essa coisa do indivíduo sozinho, por mais que o Hegel possa ser, vamos dizer assim, lastro de entendimento liberal, que é individual, individualista, ele está dizendo que o indivíduo ele não é desimportante. Ele não é desimportante. Ele não é, como é que eu posso dizer assim, abstrato, não. Mas ele é refém da necessidade de uma gestão acima dele, que é o Estado. E aqui, veja bem, ele não fala de modelo de governo, ele não está falando se é uma monarquia, uma aristocracia, uma oligarquia, uma atmocracia, uma democracia, nada. Ele está dizendo que, independente do modelo de gestão, o indivíduo ou os indivíduos carecem de uma realidade aumentada, quase como de uma babá, que é o Estado empreendendo a estrutura de organização das atividades do indivíduo. E isso só vem através da garantia da lei. Sendo assim, a lei é sinônimo de liberdade. E o Estado é o garantidor da liberdade quando o Estado assume a responsabilidade pacifista. O Estado, por soberano, tem como papel estabelecer ordem, concórdia, unidade, ponto final. Para isso, olha o que o Hegel vai dizer, presta atenção. Para o Estado ser esta babá que assegura a liberdade através de uma soberania de caráter pacifista, ele carece da subordinação do indivíduo. O indivíduo, portanto, precisa ser subordinado ao Estado. Então, qualquer rompante revolucionário, autocrático, qualquer rompante expansivo do indivíduo ou do coletivo de indivíduos ante a figura do Estado, para Hegel, desfigura a chegada à liberdade. Porque liberdade, para Hegel, não é plena, é o cumprimento das atribuições cabíveis do indivíduo dentro das limitações do Estado. Para ser livre, portanto, eu preciso pertencer ao Estado. E por isso eu preciso ser subordinado. Ele maquia um pouco isso e diz que ser subordinado não é ser submisso e nem ser um obediente forçado.
mas é ser subordinado. Mas sim, sabemos que Hegel lambe com a sua obra um Estado autoritário, né? Sendo esse Estado uma estrutura inorgânica, né? Imaterial, capaz de realizar uma coesão, uma unidade, uma concórdia dos povos, e precisa ter liberdade para atuação. Em outras palavras, ele vai dizer que se algo sai da ordem, o Estado garante a ordem, como for necessário. Se for preciso, até com o uso da força. Tá? Então, isso tem que ficar claro. Tá, e aí a gente vai para as características do próximo do início do século XX para abrir, na aula que vem, o Arthur Schopenhauer. Mas isso é aula que vem a gente vê Soren Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche, tá? E aí na outra aula a gente já encaminha para na aula seguinte a gente fazer uma revisão e acabar os nossos encontros, gente. 3 minutinhos faltando para o meio-dia. Vimos hoje um dos personagens mais complexos da filosofia. Passamos bem por ele. Eu dei uma melhorada durante a aula, Gabriel. Vocês viram que até me animei um pouco. Obrigado pelo recado. E bom final de semana para vocês. Parabéns pelos bons desempenhos no simulado. Vamos junto. Qualquer coisa aí, seguimos no papo. Tá, gurizadinha? Bom fim de para vocês. Até a semana que vem. Tchau. Fui.